Boa tarde a todos. Vamos falar hoje da minha tese, que tem como título Papel das proteínas das vias WNT, beta-catenina, TGF-beta, BMP4 e SHH na odontogênese e nos odontomas. Sobre a orientação da professora doutora Ebel Cavalcante Galvão. A odontogênese, ela depende de interações recíprocas entre o epitélio oral e o mesênquima. Algumas desordens, alguns tumores odontogênicos surgem justamente de desequilíbrios e algumas vias durante a odontogênese são eles os odontomas, que são considerados amartomas, que é o crescimento dos tecidos semelhante aos de origem, no caso, aos tecidos dentários, porém, esse crescimento é desorganizado e é limitado. Os fibrodontomas ameloblásticos e também os fibrondentinomas, que eles são considerados como o primeiro estágio de maturação de um odontoma, e o fibroma ameloblástico, que são considerados neoplasmas benignos mistos. Como considerações da odontogênese, a gente tem 5 fases, A fase de iniciação é a fase de botão, em que há a proliferação das células do epitélio, da lâmina dentária, e também aqui do mesênquima. Segunda fase, que é a fase de capuz, também chamada de fase proliferativa, em que as células da lâmina dentária, elas começam a proliferar. E aqui a gente já tem a formação de 2 epitélios, o epitélio externo e o epitélio interno do órgão do esmalte. E mais ao centro a gente tem o órgão do esmalte, na fase de sino, que é a fase de morfogênese, que é a fase de histodiferenciação. Por fim, a gente tem o começo da fase de coroa. A fase de coroa é caracterizada pela fase de morfogênese, em que as células do epitélio interno do órgão do esmalte vão se diferenciar em pré-odontoblastos e as células do epitélio externo do órgão do esmalte vão se diferenciar em pré-ameloblastos para a deposição da matriz do esmalte. E, por fim, há a fase da raiz, em que a alça cervical ela vai migrar para formar a bainha epitelial de Hertz. O desenvolvimento dos germes dentais ocorre de 2 a 4 semanas de vida intrauterina, a gente já tem o começo da formação dos germes dentais. Falando sobre os odontomas, as possíveis etiologias na literatura são acerca do trauma local, pode levar a um processo inflamatório com consequente desregulamento de vias, infecções, também pela mesma causa da inflamação, e fatores genéticos, desordens genéticas em algumas síndromes. São diagnosticados em radiografias de rotina, e a avaliação histopatológica, ela que vai confirmar o diagnóstico do odontoma complexo, que ele faz diagnóstico diferencial com outras lesões dos maxilares, como os osteomas. Já o composto, ele é facilmente visualizado na radiografia com a presença dos dentículos. Acredita-se que os compostos, ele tem uma maior diferenciação celular, por isso que há a formação de dentículos semelhantes aos dentes, a contraforma, e os complexos, a gente ainda pode ter a presença de células-tronco indiferenciadas, por isso essa desordem na organização dos tecidos. Aqui são algumas moléculas, algumas vias genéticas envolvidas na formação de dentes supranumerários, que os odontomas também são considerados como supranumerários, Aqui a gente tem o aumento da via WNT, o aumento da via BMP, o aumento da via SHH.
E a gente tem algumas síndromes envolvidas. Por exemplo, na WNT, a gente tem a síndrome de Gardner. Síndrome de Gardner, né? Uhum. Que leva a isso. Falando um pouco sobre as vias genéticas, a via WNT beta-catenina, ela está disfuncional e ela causa malformações de desenvolvimento, em que essa beta-catenina, ela geralmente é localizada na membrana celular. Porém, quando ela é ativada pela sinalização de WNT, ela transloca, né, ela se liga a fatores presentes na membrana e ela é translocada para o núcleo, em que permite, né, a transcrição de alguns genes, como o LEF1, de genes alvos. Alguns artigos já estudaram o desempenho da beta-catenina na formação de odontomas, como esse artigo publicado nas Scientific Reports em 2019, em que ele avaliou a quantidade de 15 odontomas compostos e 6 complexos, que em 12%, né, na grande maioria dos odontomas compostos, a expressão da beta-catenina nuclear, houve essa presença, e quanto aos odontomas complexos, metade expressava no núcleo e metade na membrana celular. E a gente observa que quando compara o odontoma com regiões não tumorais do epitélio oral e também com outros tumores epiteliais, como a meloblastoma, a gente observa uma maior imunoexpressão nuclear da beta-catenina. Aqui a gente consegue observar no odontoma, né, a marcação nuclear citoplasmática e a da membrana celular. Em relação ao meloblastoma, a gente não observa a imunoexpressão nuclear, e nem nas regiões de epitélio oral. Ele também avaliou, em relação à odontogênese, que na 15ª semana de vida intrauterina, na fase de botão, é observado que essa beta-catenina nuclear ela é mais expressa no centro do epitélio, né, da lâmina dentária, e também a marcação nuclear próximo a essa área proliferativa do mesênquima. Aqui em maior aumento, vendo a marcação nuclear. Se ela tem marcação nuclear, também há imunoexpressão, né, de genes alvos, como o LEF1, nesta mesma região, corroborando o que é falado na literatura. E nessas mesmas regiões, a baixa expressão do KM67. A via TGF-beta e BMP, elas são associadas aos processos de dentinogênese reacionária e reparativa. É liberado pelos odontoblastos e fibroblastos, está armazenado no interior dos túbulos dentinários e existe o sinergismo da via anterior, WNT e beta-catenina, com essa via, TGF-beta, BMP4. Através desse esquema, a gente observa que a beta-catenina, quando transcreve genes alvos como o LEF1, sinaliza para esse outro gene, MSX1, que em associação com a BMP4, transcreve outros genes alvos, como o PAX9. E transcreve outros genes alvos, como o PAX9. Além disso, a TGF-beta ela pode se ligar ao seu receptor e também leva a via canônica das SMADs. Levando à transcrição das SMADs no núcleo.
A via WNT, beta-catenina e o seu gene-alvo, LEF1, eles estão envolvidos na expressão de citoqueratinas de alto peso molecular. Exemplos são a citoqueratina 14 e a 19. Na odontogênese, no início, até a histodiferenciação, a gente tem um predomínio da citoqueratina 14. À medida que o dente ele adquire formas específicas para grupos de dentes, como molares, premolares, e também a sua erupção em contato com o epitélio oral, a substituição da citoqueratina 14 pela citoqueratina 19, ou seja, em dentes erupcionados, se a gente fizer um corte histológico e marcar, não há imunoexpressão de citoqueratina 14, apenas citoqueratina 19. Nos odontomas, existe uma diferença, não ocorre essa substituição. Consequentemente, a citoqueratina 19 é negativa e a citoqueratina 14 ela permanece expressando. A diferenciação, isso ocorre porque a diferenciação de ameloblastos ela não é concluída nos odontomas e a matriz do esmalte ela não sofre uma mineralização completa como no dente. Por fim, a FIA Sonic Hedgehog, também chamada de SHH, elas são estritamente controladas, tanto ela como a WNT, durante os estágios iniciais de botão e capuz. Durante o período de formação da coroa, as células que expressam SHH estão estritamente localizadas no epitélio dentário, incluindo o nó do esmalte que corresponde às futuras cúspides. O tamanho da coroa depende da área de contato entre o epitélio interno do esmalte, que expressa SHH, e o mesênquima dentário. A sinalização SHH pode regular a proliferação celular no mesênquima dentário, controlando assim a morfogênese dentária. Obtivemos um artigo devido à revisão da literatura que foi feita, que é o nosso capítulo 1, que é a análise da expressão análise das proteínas, da imunoexpressão das proteínas e a sua inter-relação na patogênese dos odontomas e nos fibrodontomas ameloblásticos. Como resultados, a gente observou que os odontomas, especialmente os compostos, eles expressam mais proteínas relacionadas à matriz de esmalte e proteínas envolvidas com essa histodiferenciação celular, compactuando que os compostos eles têm um grau mais avançado da odontogênese. Ele expressa proteínas que são mais relacionadas à diferenciação celular. Aqui a gente observa que a beta-catenina, a LEF1 foram positivos e fortes no epitélio odontogênico. A citoqueratina 19 ela é negativa, se mantém, por isso que diferencia de um dente normal. Além disso, os odontomas compostos, a expressão de beta-catenina no núcleo, ela translocada para o núcleo, foi bem maior de 12 casos de 15 casos. Quanto aos fibrodontomas ameloblásticos, é observado a presença de uma positividade para a citoqueratina 19, tanto no epitélio quanto no ectomesênquima, e, semelhantemente, WNT positiva, forte para a beta-catenina, e a gente observa que são inversamente proporcionais, a citoqueratina 14 fraca, quando a citoqueratina 19 ela é forte. E na odontogênese, é observado a alta expressão, né, e aqui a presença da citoqueratina 19, nas fases já de amelogênese, de campânula e amelogênese. Como proposição da pesquisa, é avaliar a imunohistoquímica das proteínas das vias WNT, beta-catenina, TGF-beta, BMP4 e SHH em casos de odontoma, fibroma ameloblástico, fibrodontomas ameloblásticos e germes dentais.
em associação com parâmetros clínico-patológicos, a fim de fornecer informações com as possíveis proteínas relacionadas a essas vias e o seu sinergismo no desenvolvimento das lesões odontogênicas mistas com diferentes comportamentos biológicos, no caso, as benignas. Como variáveis dependentes, a gente utilizou 6 anticorpos e todos foram avaliados de uma forma quantitativa pelo percentual das células marcadas no epitélio e no mesênquima. E as variáveis independentes, as clínicas, né, o histopatológico das lesões, o sexo, a idade, o tamanho, aspectos radiográficos, a duração da lesão em meses. Como hipóteses, a gente avaliou se existia diferença estatisticamente diferente entre a imunoexpressão para os anticorpos utilizados entre as lesões e os germes dentais, mas só que a estatística só foi realizada com odontomas e os germes dentários, porque eram os que tinham mais casos. Como considerações éticas, o trabalho ele foi aprovado no CEP, inclusive a emenda já está aprovada por esse número. A população foi proveniente dos blocos para os odontomas do Serviço de Anatomia Patológica da disciplina Patologia Oral do DOD UFRN, e os embriões foram provenientes do Laboratório de Patologia do Centro de Ciências da Saúde da UFRN. A amostra é composta de 23 casos de odontomas compostos, 21 casos de odontomas complexos, 17 germes dentais. A gente utilizou 4 embriões, né, de 12, 14, 16, 17 semanas. A gente conseguiu a assinatura do TCLE das mães para 2 desses casos e outros 2 a gente não conseguiu contato. Mas o CEP ele aprovou. 5 fibrodontomas ameloblásticos e um fibroma ameloblástico. Como inclusão, os casos diagnosticados como odontoma, fibroma ameloblástico e o fibrodontoma ameloblástico, o bom preenchimento dos prontuários e os embriões, eles tinham que ser na idade de abaixo de 20 semanas de vida intrauterina e pesando menos do que 500 gramas, porque acima disso é considerado como feto e precisaria do atestado de óbito. Exclusão eram os espécimes com quantidade insuficiente, que foram excluídos da amostra. Aqui, quando eu fui para o laboratório de patologia do CCS, a gente removeu a arcada dentária, tá? Que a gente observa a mandíbula e a maxila, e posteriormente foram incluídos em blocos de parafina, para posteriormente procurar os germes no microscópio de luz. O estudo clínico demográfico, a gente olhou também em sexo, faixa etária, tamanho, aspecto radiográfico, localização do dente, associação com o dente incluso, tudo presente nas fichas de biópsia. Para estudo morfológico, né, esses espécimes, tanto dos germes quanto das lesões, foram armazenados em formal 10%. A gente desclassificou de 1 a 2 dias antes no ácido fórmico, aqueles que tinham presença de tecido mineralizado, coroimatoxilina e eosina, analisou sob o microscópio de luz para confirmar o diagnóstico patológico das lesões. Foi utilizada a técnica da imunistoquímica indireta, e aqui o quadro que mostra todas as especificações dos anticorpos utilizados, desde a recuperação antigênica, diluição, incubação. Quanto à análise do perfil imunistoquímico, foram analisados em microscopia de luz, nos aumentos de 100 vezes para localizar e posteriormente 400 vezes. Foram contados 10 campos, tanto no epitélio quanto no mesênquima, utilizando o software MedJ. A análise foi quantitativa para todos os anticorpos em todos os casos, e a gente pegou a média da imunoexpressão no epitélio e do mesênquima. Para análise estatística, foi utilizado o software IBM, o SPSS. Devido à quantidade pequena da amostra,
A gente utilizou testes não paramétricos de Kruskal-Wallis com o pós-teste de Dunn. Além disso, o teste de correlação de Spearman. A gente contou casos com marcação nuclear e membranar, e o nível de significância adotado foi de 5%, com P menor do que 0,05. Pronto, agora os resultados. Nos resultados, a gente viu que para a beta-catenina, no núcleo, quando ela tinha uma marcação nuclear, a maioria era no mesênquima. Sua marcação nuclear é encontrada principalmente no mesênquima, exceto para o fibroma meloblástico, que teve a maior expressão da beta-catenina no núcleo, no epitélio. Já para a beta-catenina, a expressão membranar, a grande maioria era expressa no epitélio, exceto o odontoma composto, que teve a sua expressão membranar no mesênquima. E para todas as localizações, tanto da beta-catenina nuclear no epitélio quanto no mesênquima, os germes dentários foram o que apresentou a maior imunoexpressão. Aqui a beta-catenina membranar no epitélio. Os germes dentários apresentou a maior imunoexpressão no epitélio, na sua forma membranar, enquanto que a beta-catenina membranar no mesênquima foram os odontomas compostos. Aqui a gente observa nessa fotomicrografia um germe dental na fase de capuz, em que a gente observa uma intensa imunomarcação para a beta-catenina nuclear, aqui ó, no mesênquima. A gente observa também marcação membranar no epitélio. No odontoma composto, a gente observa claramente no mesênquima, né, a imunoexpressão membranar, ó, nas células do mesênquima. E o odontoma complexo, a imunoexpressão da beta-catenina nuclear no mesênquima, principalmente próximo a essas áreas de dentina, de deposição de dentina. A literatura, ela discute que durante a iniciação dentária e morfogênese pela sinalização da WNT beta-catenina na membrana, ela é detectada principalmente no epitélio, e a sua sinalização nuclear ela é encontrada no mesênquima. Quando a sinalização da WNT beta-catenina ela é inativada no mesênquima, por uma deleção da beta-catenina, ou seja, a retirada de algum nucleotídeo, esse desenvolvimento dentário ele é paralisado no estágio inicial. Então, essa via ela é importante, ela é indispensável para a morfogênese dentária. Se eu tenho essa diferença da beta-catenina, que na odontogênese ela é expressa mais no epitélio de uma forma membranar, e de repente eu tenho a maior imunoexpressão da forma membranar no mesênquima, eu tenho um processo que a odontogênese normal, né? Ela é paralisada, não há o desenvolvimento de um dente normal e eu passo a desenvolver alguns tumores. Então, a deleção e alguns tumores que vão interferir na forma daquele órgão. Então, a deleção da beta-catenina pode desabilitar a morfogênese dentária por prejudicar a mobilidade da célula. Para o WNT, a semelhança da beta-catenina, ela foi mais expressa no mesênquima. Já os germes dentários, a WNT, ela era mais presente no epitélio. Para a citoqueratina 14, variou. No odontoma composto, a gente tinha maior imunoexpressão no epitélio, assim como nos germes dentários e no fibroma meloblástico, enquanto que a expressão nas células do mesênquima foram maiores no odontoma complexo e no fibrodontoma ameloblástico.
que a gente observa os gráficos comparativos, que os germes dentais, eles apresentam maior imunoexpressão da WNT no epitélio, enquanto que no mesênquima, o odontoma complexo é que apresentava sua maior imunoexpressão. E com diferença estatisticamente significativa em relação aos germes dentais, ao que a odontogênese. Entre eles, composto e complexo, não existiam diferenças entre os subtipos, né? Eles apresentavam padrões muito semelhantes. Uma coisa ou outra que conseguia diferir. A citoqueratina 14 no epitélio também foi mais expressa nos germes dentais, ao passo que o citoqueratina 14 presente no mesênquima foi maior nos odontomas complexos, com diferenças estatisticamente significativas em relação à odontogênese. Aqui a gente observa a imunoexpressão da WNT em duas diferentes fases da odontogênese aqui na fase de capuz, que uma expressão focal fraca, né, que no epitélio interno e algumas poucas células no epitélio externo do órgão do esmalte, e nenhuma imunoexpressão no mesênquima. Já na fase tardia de sino, a gente observa a expressão também focal da WNT no epitélio interno do órgão do esmalte, principalmente. No odontoma composto, a imunoexpressão da WNT em alguns ninhos de células, alguns ninhos epiteliais, aqui a marcação membranar da WNT em alguns ninhos do epitélio odontogênico. E aqui no odontoma complexo também, a WNT imunoexpressa de forma membranar nesses ninhos epiteliais presentes no mesênquima. Então, a gente discute que a via WNT, beta-catenina, é um regulador crítico da função dos odontoblastos, e assim o declínio relacionado à idade na produção de dentina é devido a um declínio na sinalização WNT e uma diminuição na população de células responsivas à WNT na polpa. Então, a WNT ela é expressa principalmente quando a gente tem a maior responsividade dos odontoblastos, ali na fase, a maior responsividade dessas células, ali na odontogênese e também nos dentes jovens. Quando a gente tem um processo de envelhecimento, em que os odontoblastos eles estão diferenciados e não há mais essa regeneração dessas células, a WNT, após o nascimento, ela já é esperado não ser expressa, né? E com o passar dos anos, diminuir ainda mais essa expressão. Então, os achados imunohistoquímicos de odontomas, e a gente, quando tem um processo tumoral, como os odontomas, os fibrodontomas odontoplásticos, é esperado que essa via da embriogênese ela seja novamente expressa. Quanto às citoqueratinas, os achados imunohistoquímicos de odontomas, eles foram semelhantes aos observados durante a odontogênese, especialmente relacionados à citoqueratina 7 e a 14, e essa presença da citoqueratina 14 nos odontomas já indica que não ocorre essa substituição pela citoqueratina 19, mesmo nos odontomas compostos, em que eu tenho a presença da dentina, né, da formação dos tecidos dentários, mas eu não tenho a citoqueratina 19, eu não tenho essa conversão de uma pela outra. Aqui nós temos as pranchas, com todas as fotomicrografias para as imunoexpressões das lesões, né, avaliadas, e a gente observa aqui no fibrodontoma meloblástico, a expressão da beta-catenina, ela é bem forte, tanto no epitélio quanto no mesênquima. Aqui também, próximo, aqui também a gente tem uma expressão moderada,
também no epitélio e no mesênquima para os fibromas ameloblásticos. Para a WNT, a gente observa uma expressão focal perto de áreas de deposição da dentina nos fibrodontomas ameloblásticos e uma expressão no epitélio do fibroma ameloblástico. Para a citoqueratina 14, é observado uma moderada imunoexpressão no epitélio dos fibrodontomas e uma expressão forte, né, intensa, no fibroma ameloblástico, principalmente aqui no epitélio. E é uma imunomarcação membranar. Nas fases da odontogênese, a beta-catenina ela é bem fortemente expressa, tanto na fase de botão, capuz, campânula inicial, campânula avançada, mas se a gente observar que no mesênquima, os estágios iniciais de botão e capuz, essa expressão da beta-catenina no mesênquima ela é mais intensa. Ela é mais intensa nos estágios iniciais. Já a formação da WNT, na imunoexpressão, ela é fracamente expressa nas fases, mas ela demonstra um pouco mais de imunoexpressão na fase inicial de sino, na fase de sino, ó, na fase inicial aqui no epitélio interno e aqui também, ó, no epitélio interno na fase tardia do sino. A citoqueratina 14, ela é expressa principalmente no epitélio, ó, altamente expressa na fase de botão, na fase de capuz, na fase de sino, a gente observa maior expressão no epitélio externo e na alça cervical, aqui no epitélio interno, na fase tardia do sino. Para os anticorpos BMP4 e TGF-beta, o BMP4 foi expresso somente no epitélio, nos germes dentais e no fibroma ameloblástico. Nos odontomas foram expressos no mesênquima, o fibrodontoma ameloblástico também no mesênquima, com diferença estatisticamente significativa, né, entre os odontomas e os germes dentais. Para o TGF-beta, também os odontomas apresentaram maior imunoexpressão no mesênquima, ao passo que se repetiu os germes dentais e os fibromas ameloblásticos tiveram maior imunoexpressão no epitélio. O que modificou foi o fibrodontoma ameloblástico, que no TGF-beta a maior imunoexpressão foi no epitélio. A gente vê que é da mesma família, né, BMP4 da família TGF-beta, que os padrões são basicamente semelhantes de imunoexpressão, com diferenças estatisticamente significativas. Os germes dentais, eles apresentaram essa maior imunoexpressão da BMP4 no epitélio, enquanto que no mesênquima a maior imunoexpressão esteve presente nos odontomas complexos. Para o TGF-beta, os germes dentais apresentaram a maior imunoexpressão no epitélio, ao passo que no mesênquima se repetiu, era os odontomas complexos. Padrão basicamente bem semelhante da BMP4 com o TGF-beta. Que as fotomicrografias na fase de capuz, que a BMP4 ela é expressa principalmente no epitélio interno do órgão do esmalte, e aqui também, ó, fracamente no mesênquima. E a fase inicial de sino, a imunoexpressão se dá principalmente no epitélio interno do órgão do esmalte. E aqui na alça cervical, né? A imunoexpressão do odontoma composto, ela era fraca e focalmente em alguns, no mesênquima, algumas células do mesênquima. O odontoma complexo, ele teve a sua imunoexpressão para BMP4 no mesênquima
próximo a áreas de deposição de dentina, esses focos de dentina. E aqui no epitélio, fracamente expresso, né? A BMP4. Não, aqui, desculpa, é o TGF-beta no odontoma composto ainda. A BMP4 no odontoma complexo, ela foi fraco ou moderado, presente no mesênquima do odontoma complexo, e o TGF-beta também foi mais expresso no mesênquima do odontoma complexo, próximo a essas áreas de deposição de dentina. Então, a gente discute que a via de sinalização TGF-beta ela é vital para a diferenciação dos odontoblastos, porque essa via que vai ser responsável para a deposição da dentina, né? Para haver o impulso da deposição de dentina, ou seja, os pré-odontoblastos começarem a depositar a dentina. A expressão de BMP4, ela muda do epitélio dentário para o mesênquima dentário na fase de cima. Por isso que a gente observou lá nas fases iniciais que a BMP4 ela expressa em quase todas as camadas do epitélio, ali na fase de botão, fase de capuz, e à medida que ela ia para a fase de sino, né, de final de capuz, a gente começa a ter o aprofundamento do BMP4, ele começa a descer até o mesênquima, ou seja, nas fases tardias é mais fácil você encontrar a BMP4 no mesênquima, que apresenta um sinal de feedback derivado do mesênquima agindo sobre o epitélio dentário. É essa troca entre o epitélio e o mesênquima na odontogênese. E é essa sinalização, esse feedback entre epitélio para mesênquima, essa mudança da BMP4 do epitélio para o mesênquima, que vai permitir o início da morfogênese dos dentes. Então, a via BMP, ela medeia interações epiteliais mesenquimais para regular a diferenciação e organização de tecidos odontogênicos e pode explicar a mudança nas formas e padrões nos dentes. Então, na BMP4, a gente consegue explicar por que um odontoma ele é composto, ao passo que outro ele é complexo. Só que a nossa pesquisa, a gente não teve ainda diferença se eu tenho mais BMP4. Só que, peraí. A gente observa aqui que foi maior no complexo do que no composto. Quando eu pensei assim, que a gente poderia esperar que a BMP4 poderia ter maior BMP4 no complexo do que no composto, porque isso poderia provocar uma desorganização na dentina e a não formação dos dentículos. Tinha pensado assim, mas a gente não teve diferenças entre os subtipos de odontomas no estudo. Então, a BMP se comporta de forma igual, tanto para o subtipo composto como complexo. Por fim, a via SHH, ela foi expressa nos odontomas no mesênquima e também no fibrodontoma meloblástico no mesênquima, enquanto que nos germes dentais, a SHH ela é expressa no epitélio e também é expressa no epitélio no fibroma meloblástico, com diferenças estatisticamente significativas. Também, a que teve a maior imunoexpressão foram os germes dentais, que teve a expressão mais forte para essa via.
Já no mesênquima, o complexo, o subtipo complexo, é que teve uma maior imunoexpressão da SHH. É, porque ele é ajustado. Esse de ajustado, ele não teve diferença, mas a gente observa que era pouco. Aqui as fotomicrografias para via SHH na fase de campânula inicial e tardia de campânula, a maior imunoexpressão do SHH no epitélio interno do órgão do esmalte e aqui também no epitélio interno do órgão do esmalte. Nos odontomas compostos, aqui no mesênquima, a expressão da SHH em algumas células. E no odontoma complexo, a expressão fraca, né, do SHH em algumas células do mesênquima, próxima à deposição da dentina. A sinalização SHH ela é responsável por regular a proliferação celular no mesênquima dentário. E ela vai controlar, assim, a morfogênese dentária. É um processo que regula a proliferação, ao passo que a WNT ela vai regular a diferenciação, a morfogênese. A WNT regula a morfogênese e a SHH regula a proliferação. Na presente pesquisa, o SHH esteve presente em todo o epitélio dos germes dentais durante as fases de botão, capuz, fase precoce de sino. À medida que dar-se-ia a morfodiferenciação do germe dental, sua imunoexpressão foi presente exclusivamente no epitélio interno do órgão do esmalte na fase tardia de sino. Então, é a mesma coisa daquela interação epitélio-mesênquima. Nas fases iniciais dos germes, a gente tinha a imunoexpressão praticamente de todo o epitélio. Com o passar do tempo, havia essa migração para o mesênquima, uma maior imunoexpressão indo em direção ao mesênquima. Que a gente tem as pranchas de todas as imunoexpressões. Aqui, o fibrodontoma meloblástico, a expressão da BMP4, ela é intensa, ó. Tanto no epitélio quanto no mesênquima. TGF-beta também, principalmente no epitélio, e a SHH no epitélio e também no mesênquima. Fibroma ameloblástico, ele teve a maior imunoexpressão no epitélio, imunoexpressão fraca. A TGF-beta, uma expressão forte no epitélio e no mesênquima. E a SHH, uma expressão fraca no epitélio do fibroma meloblástico. A BMP4, uma expressão forte nos estágios iniciais, ó, de botão e capuz, principalmente no epitélio. E a migração, né, da expressão da BMP4 para o epitélio interno do órgão do esmalte, nas fases de capuz e campânula. TGF-beta também, a semelhança, maior imunoexpressão no epitélio na fase de botão, capuz, início do capuz, e depois a sua imunoexpressão fica mais evidente na epitélio interno do órgão do esmalte. O SHH, uma imunoexpressão maior no epitélio nas fases de botão e de capuz, e essa imunoexpressão ela tendia a aparecer no mesênquima nas fases de campânula. Aqui a gente tem a correlação entre os anticorpos para verificar o sinergismo das vias. A gente queria ver se a via WNT beta-catenina fazia sinergismo com a via BMP4 TGF-beta. A gente observa que sim, ó, a beta-catenina nuclear ela correlacionou-se com a BMP4 no mesênquima.
essa correlação ela era inversamente proporcional. Quando eu tinha uma maior quantidade de beta-catenina nuclear no mesênquima, eu tinha ausência da BMP4 ali nos estágios, no mesênquima, né? Nos estágios iniciais, fase de botão, capuz. E quando eu tendia a ter uma maior BMP4 no mesênquima, eu tinha a menor expressão de beta-catenina nuclear no mesênquima desses germes dentais que a gente viu lá atrás, que a beta-catenina, ela perdia, a beta-catenina nuclear, ela perdia a imunoexpressão, né, ficava mais fraca ali no mesênquima nas fases de sino. Quando, sim, a WNT, né, também correlacionou-se com a BMP4 no mesênquima de forma positiva, porque a gente observa que a WNT ela é expressa principalmente no epitélio, né? Quando eu tinha maior expressão de WNT, consequentemente eu tinha também a maior expressão da BMP4, o que corrobora com o sinergismo das vias WNT com BMP, elas são diretamente proporcionais. Quando uma é mais expressa, a outra também é mais expressa. E em relação ao TGF-beta, também é semelhante, ó, a beta-catenina nuclear também apresentava sinergismo com TGF-beta no epitélio e também sinergismo com a beta-catenina membranar no epitélio. Para a WNT também, ó, TGF-beta, sinergismo, positiva, né? Positiva, fraca, e também a gente observa um sinergismo da via WNT com SHH. Um sinergismo, elas são diretamente proporcionais de forma positiva e moderada. Então, a sinalização não canônica, a BMP, ela regula a proliferação dessas células epiteliais dentais. Tanto a BMP quanto a SHH estão relacionadas à proliferação, né? E a sinalização da BMP, ela vai controlar o destino odontogênico. Se aquilo vai ser um dente, a morfogênese, né? Se aquilo vai ser um dente premolar, se vai ser um dente molar, se vai ser um odontoma, a proliferação celular no epitélio durante o início da odontogênese. O aumento da sinalização WNT no desenvolvimento do mesênquima da polpa regula a sinalização, o sinergismo da WNT-BMP e o estabelecimento de junções celulares durante a fase de sino na odontogênese. A beta-catenina nuclear, ela correlacionou-se de forma inversamente proporcional, principalmente nos germes dentários, que eu disse que a beta-catenina, nas fases de sino, né, as fases mais avançadas, ela tendia a ficar mais fraca no mesênquima, enquanto que a BMP4 ela era o inverso, né, ela tendia a aparecer mais no mesênquima com o passar do tempo de vida intrauterina, é porque a BMP4 ela reprime a expressão de PAX9 no mesênquima adjacente. Aqui a gente tem um resumo de todas as vias nas lesões, né? Que a gente dá ênfase que a BMP4 nas fases tardias, ela tende a migrar para o epitélio interno do órgão do esmalte. A SHH também, ela presente principalmente no epitélio interno do órgão do esmalte. A citoqueratina 14, ela está presente em todo o epitélio, né? Principalmente no epitélio. A WNT beta-catenina também, membranar, né? Principalmente no epitélio, SHH, TGF-beta. Nos odontomas compostos e complexos, a imunoexpressão para todas essas vias foi principalmente
mais encontrada no mesênquima do que no epitélio. No fibroodontoma ameloblástico, a semelhança dos odontomas, a imunoexpressão para essas vias esteve presente mais no mesênquima, enquanto que o TGF-beta foi imunoexpresso principalmente no epitélio. E o fibroma ameloblástico, a maioria para esses anticorpos foram expressos no epitélio odontogênico. Como conclusões, tiro que a odontogênese ela exibe maiores imunoexpressões para as proteínas das vias no epitélio odontogênico nas fases precoces. E a mudança de expressão para o mesênquima se dá principalmente na histodiferenciação da fase de campânula. É como se a campânula é a fase de sino é que determinasse essa mudança de expressão de um compartimento para o outro. Os tumores odontogênicos mistos exibiram maiores imunoexpressões para essas vias já no mesênquima. E na literatura a gente vê que são alterações na fase de botão, que é durante a fase de botão, alterações genéticas ali, que vai determinar se aquele dente, se aquele processo vai virar um dente normal ou se vai virar um odontoma na fase de botão, mas só que a maioria dessa troca, desse feedback, desse overlooping, se dá na fase de sino. Portanto, a formação de tumores está relacionada com a diferença de imunoexpressão nos compartimentos epitélio ectomesênquima, com maior pico na fase de campânula, que são as referências. E quero agradecer a todo mundo que fez parte do meu doutorado, minha orientadora, vai ter os agradecimentos depois, mas tem minha orientadora, os professores, os técnicos que me ajudaram muito nessa época de pandemia, que a gente pegou uma pandemia para entrar no laboratório, para sair dele, para adiantar as coisas, e faltando quase tudo, foi bem difícil e eles foram muito essenciais. Évio, Beth, Sandrinha, Ricardo. Agradeço aos meus irmãos de pós que me ajudaram para concluir o meu doutorado no tempo. Évila, Leonardo também me ajudou. E também as pessoas que passaram, né, ao longo do doutorado. Wesley, Joaquim, que era muito prestativo, ótimo. Cris, da minha turma, vou mostrar já a minha turma. A minha turma, né, meu grupinho, Juliana, Everton, Jabes, aquelas pessoas bem próximas. Aqui também os meus colegas de pós, aqui Mara, aqui Rodrigo, aqui Ellen, aqui Dáurea, eu lembro de todo mundo, né? Eu guardo um carinho por eles. Aqui também os mais novos, aqui tem Maurília, aqui também os congressos, né? Dá muita saudade. Os professores aqui estão, tem vários professores aqui. E é isso, e estou agora disponível à arguição da banca.